Todo mundo conhece aquela frase, né, célebre, chavão, clichê, que é: "A gente é o que come". Fico pensando lá, quem surgiu com essa frase, é lógico que não estava falando da pessoa, do ser, que a gente é aquilo que come, o ser, né, porque, poxa, uma pessoa bondosa, que tem bondade, ou afetiva, ela não é afetiva porque come açúcar, né? Então, é claro que a pessoa que inventou essa frase estava, no mínimo, falando do corpo. Então, o corpo físico é constituído por aquilo que a pessoa come. Bom, eu diria que depende. Depende, é complexo, não é simples assim. Não é simples, tem muitas variáveis aí. Vocês querem ver só? Tem aquela experiência dos dois médicos. Acho que eu já contei aqui que dois médicos, um gordo e um magro, trabalhavam no mesmo hospital, e o médico gordo, obeso, falava: "Poxa, mas você come mais do que eu e não engorda, né?" Aí eles fizeram um desafio: "Vamos sair de férias e vamos ficar uma semana comendo igual." Então eles mediram o que eles comiam. E depois de uma semana comendo a mesma coisa, mesma quantidade e tipo de alimento, o médico gordo ganhou meio quilo e o médico magro não ganhou. Então, essa experiência mostra que existe um fator aí psíquico, tá? Existe um fator psíquico que influencia, que comanda o corpo, né? É o comando mental que praticamente dá ordem, determina, obriga o corpo a fazer aquilo que a cabeça está querendo fazer, ou que a cabeça está acreditando, está colocando aquela fé, aquela força, né? É claro que tem limites e tem outras situações onde o alimento influencia, o alimento físico. Por exemplo, vocês sabem daquela experiência, né? Levaram um grupo de aborígenes australianos, que são índios australianos, que estavam lá na Austrália antes dos britânicos invadirem lá, né? Colonizarem. Levaram os índios aborígenes para a cidade. Eles tinham uma comida lá, bem natural, lógico. Na cidade eles começaram a comer a comida urbana, McDonald's, tudo aquilo lá. E depois de um tempo, uns meses, eles apontavam já índices de diabetes, hipertensão, problemas nas articulações, etc. Então aí, nesse caso, é claro que é uma adaptação. O corpo não consegue se adaptar àquele alimento, aquela mudança física de alimento muito tão rápido assim. É a mesma coisa que você vê, a gente vê um tenista no meio do jogo de tênis, no intervalo ele come uma banana e continua jogando. Mas se ele fosse comer uma linguiça calabresa em vez de uma banana, será que o rendimento dele depois disso ia ser igual? Então, o organismo tem efeitos
do alimento físico também, tá certo? Mas é limitado, aí é mais uma adaptação. E tem, lógico, os alimentos funcionais, alimentos que funcionam, independente do poder da mente ou não, da influência psíquica. Existem os alimentos funcionais, né? O limão, babosa, que não depende se a pessoa acredita ou não, é aquela fórmula, aquela molécula lá física, química da babosa, ou a vibração dela também, né? A energética da babosa, é claro que envolve aí a ressonância, sempre. Mas tem a composição química também que faz, por exemplo, aliviar uma queimadura, cicatrizar uma ferida, né? Mas o que acontece é que a gente não tem ideia da influência psíquica sobre o organismo. E isso é antigo, até o Freud já tinha descoberto e deu o nome de conversão, que é converter um problema psíquico em orgânico, no organismo, tá? Aí tem vários exemplos, né? E no livro A Cura pela Consciência, a doutora Cláudia Pacheco descreve lá, e eu fiz um copia-cola aqui, mais ou menos, no meu livro, né? Que ela descreve lá que cansaço físico é preguiça, né? Intestino preguiçoso. A pessoa que tem uma atitude para baixo, de segurar a ação, o intestino vai acompanhar, é consequência, tá? Então tem vários exemplos, né? Alergia, perfeccionismo. A pessoa não admite nenhum erro, ela é perfeccionista. Então ela vai desenvolver alergias no corpo. Tá certo? Então é mais complicado, né? Do que a gente pensa. O comando mental, então, é muito forte, tá? Efeito psíquico sobre o corpo. Vocês já passaram por isso diversas vezes? Quando a gente vê uma comida, não começa a salivar? Mais do que ver, quando a gente pensa numa comida que você gosta, nesse momento, você vai imediatamente perceber a boca cheia d'água, né? A gente fala da água na boca, esse sorvete da água na boca, sei lá, qualquer comida que a gente goste. Então, aí veio a psicossomática. Quer ver outro exemplo? A pressão alta do avental branco, é famoso isso. A pessoa que tem medo de médico, com aquele avental branco, então ela começa, quando vai medir a pressão lá com o médico, a pressão sobe. Não porque ela tem pressão alta, por causa da presença do médico. Não, então é uma doença, influência psíquica no organismo, tá certo? Então a psicossomática é muito grande, é o estudo da influência psíquica na doença física. Chama somatizações alimentares, muito comum nas somatizações alimentares. Então, é importante vocês notarem, por exemplo, quando uma pessoa obesa, com sobrepeso, fala: ah, eu não como nada, eu como pouco e engordo. Ela está enviando um comando mental, né, para o corpo dela,
engordar, estufar com a pouca comida que ela come. Pode ser até verdade que ela está falando, que come pouco. Mas aí a influência psíquica sobre o corpo. Da mesma forma, uma pessoa magra, muito magra, que quer engordar, mas ela não acredita que para ela a comida vai engordar. E aí, por mais que ela coma, ela tem um comando mental forte de que não vai adiantar. Ela fica falando para o corpo: ah, eu estou comendo, mas não vai adiantar. Então ela fica enviando mensagem. E essa mensagem mental é muito forte, é muito mais forte do que a gente imagina. E é isso realmente que faz o corpo mudar, alterar, emagrecer, engordar, deformar, se a pessoa quer se destruir, muito destrutiva, né? Então é interessante começar a notar isso, tenta reparar nisso no próprio organismo, para ver a influência dos comandos mentais no corpo, tá? É muito interessante. Ok? Tá bom, tchau pessoal!